Olá, eu sou Rodrigo Ayub e venho nesse vídeo mais uma vez fazer um apelo para a população geral tomar cuidado e atenção para um dos problemas que mais assolam hoje a humanidade de uma forma geral. Aqui em Portugal não é diferente. É uma doença que tem aumentado vertiginosamente, né, ao longo dos anos, principalmente recentes, e que existem formas hoje estudadas, né, pesquisadas e escrita em diversos artigos científicos, eu posso citar alguns aqui hoje durante o vídeo, em que a gente pode prevenir essas doenças. Então assim, eu estou falando de um dos principais problemas hoje que acometem a população mundial, o cancro de próstata no homem e o cancro de mama na mulher. E eu vou falar sobre uma forma muito natural, barata e eficaz de prevenir essas afecções, que é a semente da linhaça. Bom, então é assim, né? Eu não sei se vocês estão por dentro das estatísticas, mas em relação ao cancro de mama na mulher, por exemplo, existem diagnosticados mais de 6.000 casos por ano, em alguns anos até mais do que isso, e morrem em média 1.500 mulheres por causa dessa doença. Então, ou seja, os números são alarmantes e o crescimento dessas doenças também é exponencial. É impressionante. Eu mesmo, na minha prática clínica, nesses últimos 20 anos de formado, eu fico impressionado com a quantidade de pacientes ou familiares de pacientes meus chegam com esse diagnóstico, tá bem? E muitas vezes isso parece que é passado pela informação, pelos meios médicos, de uma forma assim, meio que cega, né? Que a gente parece que não está olhando esse aumento dessa incidência. E hoje já se sabe também, a partir de vários estudos, que existem formas muito naturais de a gente prevenir isso, tá bem? A gente não previne isso com medicação. A maioria das campanhas que eu vejo, até as campanhas governamentais de prevenção, na verdade são campanhas de diagnóstico precoce, porque eu vejo que as campanhas falam basicamente das mulheres irem fazer mamografias, tá bem? E na verdade, mamografia não é prevenção, né? A mamografia, ela diagnostica o cancro numa fase inicial, melhorando o prognóstico, tá bem? Mas isso não é prevenção. A prevenção é você não deixar o cancro se desenvolver no seu corpo. O cancro, hoje também, isso é mais do que conhecido, a partir de vários livros que se falam, estudos que falam sobre isso, que o cancro numa fase inicial, né, na fase de iniciação, na fase de promoção, na fase de progressão, e essas fases todas demoram 10, 20, 30, às vezes 40 anos. Enquanto ele está se desenvolvendo no seu corpo, ele pode ser revertido. O problema é quando ele já desenvolve no seu corpo na forma de tumor, que aí é muito mais complicado, né? Eu sempre gosto de fazer analogias. Então, uma analogia que a gente imagina, você imagina um exército, né, que está protegendo um país. E aí tem aquele invasor que vai tentar entrar no país e você vai e mata ele. E vem outro invasor e você vai e destrói ele. Seu exército está lá fortalecido. A partir do momento que o seu exército começa a ficar mais relaxado, o invasor entra e monta uma fortaleza dentro do país. A partir do momento que ele monta essa fortaleza, a chance de você conseguir destruir esse exército inimigo é muito menor, né? Porque ele ficou estabelecido lá, ele conseguiu tomar aquela torre principal de proteção do país. É mais ou menos isso que acontece com o nosso corpo. Se o seu sistema imunológico ele estiver sempre ali atento, né, a destruir os tumores numa fase inicial, aquelas fases que eu falei de progressão e iniciação, é muito mais fácil de você destruir esse tumor. Nesse contexto todo, existe um dos alimentos mais estudados e mais eficazes, uma dádiva da natureza que previne essas afecções. Eu estou falando desses cancros, mas isso pode se estender a todos os tipos de cancros e a outros tipos de doenças. Qualquer doença relacionada com o sistema imunológico também está envolvida em relação a isso, dadas as substâncias que existem nesse alimento. Eu já vou explicar por quê. Eu, inclusive, já fiz vários vídeos falando de outros alimentos, né? Eu fiz um vídeo falando do coco, fiz um vídeo falando do limão, fiz um vídeo falando do feijão. Depois, quem não viu, pode ver aqui, eu posso até colocar aqui o linkzinho dos vídeos. Porque, na verdade, é isso, né? E não é um alimento que vai lhe salvar. O que vai salvar é a junção de vários alimentos, né, que são saudáveis para você colocar no seu hábito diário, junto com os outros estilos de vida. É esse contexto todo que vai fazer com que você previna as doenças. Mas a alimentação, isso também já está mais estabelecido. De todos os estilos de vida, principalmente a prevenção desses tumores, é o principal, tá bem? Ela tá ali top.
mais importante do que a sua genética, porque a sua genética você não muda, né? Você consegue modular ela através da epigenética, da forma como seus genes vão se expressar. E a alimentação é o que mais contribui com isso. É uma coisa chamada epigenômica, nutrigenética. São formas que a nutrição tem de modular a nossa genética. Então, assim, já falei isso em outros vídeos, mas agora nesse vídeo eu vou falar sobre a semente de linhaça, que é a semente, né, do linho, né, daquela árvore, que também é usada muito para a fabricação de têxteis, etc. E a semente é usada para tinturas e algumas outras utilizações na indústria, né, na indústria de uma forma geral. Na alimentação, a semente de linhaça e o óleo de linhaça são os mais utilizados. Eu vou falar aqui especificamente da semente de linhaça, e aí eu já vou dar uma diferença contextual que é muito importante a gente perceber. A semente de linhaça é aquela estrutura integral da natureza, e como eu sempre falo nos vídeos, o importante é a gente sempre ver a integralidade do alimento. No momento que você quebra essa integralidade, você já tem algumas alterações que podem não ser positivas para o corpo. No caso da semente de linhaça, quando você usa a semente e o óleo de linhaça, é óbvio que o óleo de linhaça é muito melhor que muitos dos óleos vegetais que se usam, mas é um óleo que a gente tem que usar com muita restrição. Por quê? Porque foi quebrada a integralidade da semente para a retirada do óleo. A semente de linhaça, como eu coloquei aqui, ela tem por volta de 40% de gordura, 20% de proteína e 25% de fibras, ou seja, a proteína e as fibras são as estruturas fundamentais de uma alimentação, né, para a gente ter o equilíbrio nutricional, o equilíbrio hormonal do nosso corpo. Quando você come um alimento que é 100% óleo, 100% gordura, né, que é no caso o óleo de linhaça, você quebrou a integralidade e esse óleo já chega a ter um risco para o nosso corpo se você usar de uma forma exagerada, porque já tem um índice glicêmico muito mais alto, né? A absorção dele é muito mais fácil, porque a natureza colocou a fibra com essa função de diminuir a absorção. Então, quando você come a semente de linhaça, você tem aquela estrutura toda no contexto que a natureza criou. Quando você tira o óleo, virou um alimento processado. E aí você tem que ter cuidado. Eu já falei isso, inclusive, do azeite, né? Que azeite, a gente sabe que é um alimento excelente para a saúde, mas tem que ter moderação, porque o azeite é um alimento processado, né? Ele recebeu um processo para ser fabricado. Então, primeiro contexto muito importante a gente perceber, óleo e semente de linhaça são coisas diferentes. Eu vou falar aqui dos benefícios da semente de linhaça, que na composição tem uma grande concentração de fibra, uma grande concentração de ômega 3, né, que é aquela gordura poliinsaturada. Eu fiz um vídeo falando do ômega 3, que é uma gordura fundamental para o nosso corpo, por isso que se chama ácido graxo essencial. Então ele é essencial para a nossa vida, já que tem uma série de funções, principalmente do âmbito da formação de citocinas anti-inflamatórias, né? E o nosso corpo hoje anda cada vez mais inflamado. E a semente de linhaça é o alimento do reino vegetal com a maior concentração de ômega 3, ou seja, é um alimento fabuloso do ponto de vista dessa gordura, né? Principalmente para as pessoas que são vegetarianas, então tem que comer muito esse alimento ômega 3, porque uma grande fonte da alimentação também é o peixe. Mas o ômega 3 nessa forma, ele está na forma de ácido alfa-linoleico, daí que vem o nome, inclusive, linoleico, vem de linum, que é linho em grego, linum, por isso tem o nome ácido linoleico, você vê, tem até no nome dele, do ômega 3, que chama-se ácido alfa-linoleico, tem o nome linho, e que a semente de linhaça dá essa dádiva. Então só por essa substância você já teria excelentes propriedades anti-cancro, né? Anticancerígenas. Por quê? Porque essa gordura anti-inflamatória modula a nossa imunidade e já tem ali diretamente um efeito no combate de células ruins do nosso corpo. Porque lembrar, o cancro é sempre aquilo, você tem que diminuir a proliferação daquelas células, você tem que diminuir a angiogênese, formação de novos vasos, você tem que diminuir a capacidade do cancro de metastatizar. Então todas a forma de se a gente modular a nossa imunidade vai fazer com que a gente tem essas funções do nosso sistema imunológico. E o ômega 3 tem essa propriedade. Então, riqueza em ômega 3 já é o motivo pelo qual você devia usar a semente de linhaça todos os dias. Além disso, tem as fibras, né? Que eu já falei também, falei muito isso no vídeo do feijão. A fibra é uma substância fundamental da alimentação, é uma dos elementos indispensáveis para você ter saúde por vários motivos. Dentre os principais que a gente conhece é para melhorar o funcionamento do sistema digestivo, né, intestinal,
para alimentar as bactérias do nosso intestino, que elas se alimentam a partir dessas fibras, para regular o trânsito intestinal, né, para liberação de toxinas, para a melhor absorção dos nutrientes. E né, aquelas pessoas muito constipadas, então, elas têm que usar, constipadas ou obstipadas, elas têm que usar as fibras. E por vários outros motivos. No vídeo feijão eu falei muito sobre fibra. E a substância principal, talvez, desse vídeo, que é um nome talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas é assim importante que vocês comecem a se familiarizar, chama-se lignanas. Lignanas, ela existe na semente de linhaça, também existe em algumas outras sementes, só que a semente de linhaça tem 100 vezes mais concentração de qualquer outra semente, qualquer outro alimento da natureza, ou seja, quando se fala em lignana, você vai falar basicamente na semente de linhaça. E essa substância ela tem sido cada vez mais estudada, tem diversas propriedades positivas para o nosso corpo. Eu nesse vídeo vou falar basicamente de uma, que é essa prevenção desses cancros relacionados com o excesso de estrogênio no nosso corpo. O cancro de mama e o cancro de próstata, mais do que nunca, já se sabe, tem muita relação com o papel proliferativo de alguns metabólitos do estradiol, né? Principalmente o 16-hidroxistrona. Eu acho que eu já falei isso num vídeo que eu falei sobre verdes escuros e crucíferas, etc. Porque, assim, na verdade, a gente produz o nosso corpo, ele fabrica, né, e transforma e metaboliza os hormônios, vai numa via final chamada estradiol, né, são os estrogênios, que depois vai ser metabolizado. Esse estrogênio ele pode ser metabolizado de duas formas. Uma chama-se 2-hidroxistrona e a outra 16-hidroxistrona, que é a forma mais proliferativa do estrogênio. Sempre que a gente vê a via 16-hidroxistrona mais ativada, isso às vezes até algumas pessoas têm geneticamente isso, é uma proteção, você tem menos efeitos proliferativos e menor risco de cancros. Quando você tem essa via de 16-hidrox ativada, hoje que muitas pessoas têm por vários motivos, predisposição genética e não só, você tem uma capacidade proliferativa muito grande do estrogênio e isso faz gerar cancros. No homem, uma das maiores glândulas que o homem tem, que é a próstata, na mulher, na mama. Então, diminuindo essa capacidade proliferativa em que você forma muito mais células e aumenta o risco de você fazer células tumorais, você já previne muito esse cancro. E além disso, as lignanas, elas quando entram no nosso intestino e são metabolizadas, fermentadas, elas criam umas substâncias chamadas enterolactonas e enterodiol. Essas substâncias são fitoestrógenos, elas são substâncias que se parecem com o estrogênio, só que tem um efeito muito fraquinho. Então o que acontece? Elas se ligam com os receptores estrogênicos, principalmente na mama na mulher e na próstata no homem, e neutraliza esses receptores. E hoje o mundo anda num processo de estrogenicidade, a gente tem excesso de estrogênio no corpo, então a gente mesmo metabolizando ele bem, sempre faz metabólitos proliferativos. Então a gente tem que ter sempre cuidado com o excesso de estrogênio. Uma das formas de a gente ter cuidado é, além de não colocar ele para dentro do nosso corpo, é a gente proteger os receptores, né? Os receptores que estão lá nos tecidos que a gente não quer que sejam ativados. Então, uma das formas de a gente fazer isso é o uso dessas substâncias que vão ser fermentadas no intestino e vão proteger essas nossas glândulas. Fundamental. Então, para pessoas, principalmente que tenham carga de estrogênio alta no corpo, pessoas que comam muitas carnes animais, e daí é uma proteção dos vegetarianos, que se sabe que os vegetarianos, e se estuda muitos motivos pelos quais eles têm menor incidência desses cancros, e um dos motivos é isso, é o uso de lignanas, porque comem muitas sementes, e a baixa ingesta de produtos animais, como carnes e lácteos, que têm muita carga de estrogênio, principalmente estrogênios bovinos, né? São usados nos animais e acabam passando para o ser humano. Então, você tendo esse excesso de estrogênio no corpo, é fundamental você colocar a ingesta regular desse semente de linhaça. Então, carnes animais, né, fitoestrógenos de sojas, etc., transgênicas, o excesso de cosméticos, excesso de plásticos, todos esses xenoestrógenos, né, aquelas substâncias que imitam estrogênio e ativam receptores, fazem com que o seu corpo fique nesse estado de hiperestrogenicidade e a semente de linhaça vai ajudar muito a equilibrar esse processo no seu corpo, entendeu? Então, nos dias de hoje, fundamental, além dela melhorar a via de metabolização do hormônio para o 2-hidroxistrona, então ela ativa essa via, assim como as crucíferas também fazem isso, ela se liga a receptores de estrogênio e diminui esse efeito estrogênico, né, nos receptores e diminui a proliferação. Existem vários estudos mostrando que ela tem um efeito similar ao tamoxifeno, que é uma substância química usada, inclusive eu vou citar isso nesse trabalho, que é um dos trabalhos que eu falei, vou mostrar aqui um trabalho, que é
que mostra que tem efeitos similares ao tamoxifeno. E quando é usado junto com o tamoxifeno, então, se você já é uma pessoa com diagnóstico de cancro de mama, você use junto com o tamoxifeno, que o efeito é potencializado, é sinérgico, é positivo e previne tanto a evolução do tumor, quanto a recidiva, quanto a metástase. Então faz tudo isso, ele tem um efeito de apoptose celular, então vai prevenir metástases, vai prevenir o crescimento do tumor, então é excelente, você pode usar mesmo se você já entra num tratamento. Ponto 1. Então deu para entender, né? Semente de linhaça, evitar o excesso de óleo de linhaça. Semente de linhaça é o principal fator por causa dessas substâncias que ela apresenta. Cuidado com o óleo. Um detalhe muito importante que eu vejo que as pessoas podem fazer errado. Eu uso semente de linhaça para praticidade. Uma vez que eu ouvi falar que a casca é muito dura e que você tem que moer ela, eu já compro, moo ela toda e depois eu deixo guardado. Nunca faça isso. Por quê? Porque a semente de linhaça ela é muito rica no ômega 3. Se você não viu o meu vídeo que eu falo sobre gorduras, você veja, porque lá eu cito que os ômega 3 são gorduras muito sensíveis. Diferente das gorduras saturadas, tipo óleo de coco, etc., a gordura ômega 3 ela não deve ir para o calor, né? Você fritar com ela, você nunca deve fritar com óleo de linho. E tem que ter muito cuidado, né? É uma gordura que você tem que guardar na geladeira. Então, se você moer ela, expor ela ao calor, expor ela à luz, expor ela ao oxigênio, ela perde a concentração total dessa gordura maravilhosa para a saúde. Então você, quando comprar semente, você guarda ela, de preferência guarda no congelador, desculpa, na geladeira, também não precisa congelar, guarda na geladeira. Quando você for usar, no momento do uso, você moa a semente. Se por acaso você botar no batido, você coloca no batido que vai bater no liquidificador e já vai moer a semente na hora, como eu faço normalmente, regularmente. Eu tomo todos os dias semente de linhaça de manhã. Mas se você por acaso não... Eu tenho história familiar gravíssima de cancro de próstata, isso nem me preocupa, porque eu faço todas as medidas naturais que eu tenho para prevenir a formação desse tumor no meu corpo. Infelizmente, meu pai, meu avô, meu outro avô, todo mundo teve cancro de próstata e eu tenho certeza absoluta que eu não vou passar por isso. Mas então, bate no liquidificador, ou então, se você colocar numa salada, etc., você tem que moer na hora. Não adianta moer muito antes e também não adianta você comer ela inteira, porque ela só vai ter o papel da fibra. Você não vai ter os benefícios das substâncias que estão dentro dela, porque ela está lá protegidinha na semente, natureza fez assim e a gente tem que quebrar essa semente, tá bom? Então você tem que deixar ela moída, ou então na hora que você comer, você mastigar ela várias vezes para você destruir as sementes todas com os dentes, tá bem? Mas se não, você pode moer, mas lembrar sempre tem que fazer agora, nunca comprar semente de linhaça pré-moída. Tá bem? Aquelas que já vêm moídas, porque você ouviu falar que era melhor e que não estragava, estraga pelo menos o teor de ômega 3, que é um dos maiores benefícios dessa semente, você vai perder, porque o ômega 3 é uma gordura muito fresquinha e que muito sensível. Então, tem que botar, se preferência, pode colocar na geladeira. Se você for estocar semente, também não coloque em lugar muito quente, tá bem? Com muita luz, porque isso pode interferir na qualidade da semente. Tem um detalhe também que você ouve muito falar, a semente marrom, a semente dourada, na verdade as duas têm as substâncias todas, tem umas diferençazinhas entre elas, mas que não faz diferença, você tem que usar semente de linhaça, tá bem? Dádiva da natureza, além dessas substâncias todas que eu coloquei, não dá para falar tudo da semente de linhaça, mas ela também é rica em magnésio, manganês, selênio, vitamina B1, fósforo, várias substâncias que são excelentes para a saúde, que a gente não precisa ficar tomando suplementos vitamínicos sempre, a gente só toma quando tem necessidade. Tem que colocar como um hábito diário da alimentação, porque isso é que é importante, né, para a gente prevenir o aparecimento de doenças, para prevenir o aparecimento de cancros. Isto é prevenção. É o uso desses alimentos funcionais, desses superalimentos, que o uso diário, o uso regular, vai modular o nosso corpo, nesse caso modular os hormônios da forma que eu expliquei. Espero não ter sido muito complexa a forma que eu expliquei, tentei explicar da forma mais simples possível, mas isso é fundamental para a promoção da nossa saúde. Ficou a dica aqui de mais um superalimento da minha coleção de vídeos dos superalimentos e comam sempre. Qualquer dúvida, escreva no comentário, partilhe esse vídeo para as pessoas que você sabe que tem esses problemas, tanto de cancro de mamas quanto cancro de próstata em homem, porque isso realmente é muito grave. Eu vejo uma incidência cada vez mais na população geral, principalmente aqui de Portugal, que é o local onde eu clinico, mas que é muito triste, principalmente sabendo que é uma doença que a gente pode prevenir com a mudança de hábitos. Beijão, gente, muito obrigado por tudo e até um próximo vídeo.